Então, João, com a palavra. Bom, primeiro agradecer o convite, bom dia para todos, saudar a mesa, pessoa de Guadalupe. Bom, o lugar do qual eu quero falar para vocês é o lugar de alguém que trabalha, tem experiências diversificadas com usuários de álcool e outras drogas desde 2004. Nessa trajetória, eu já tive como psicólogo na clínica das toxicomanias, como redutor de danos em programas de redução de danos, e por 2 vezes na gestão de CAPS, sobretudo nessa experiência de trabalho com CAPS que eu queria focar. Os CAPS-AD constituem-se como principal modelo de atenção à saúde para usuários de álcool e outras drogas no âmbito do SUS. Dizer que esses serviços são modelos de atenção à saúde não é dizer que eles são os melhores, nem os mais qualificados, mas é apontar o olhar, sobretudo, para a direção do conceito de modelo de atenção à saúde, da forma que Jair Nilson Paim traz e nos ajuda a pensar. Nesse sentido, modelos de atenção à saúde representam tecnologias estruturadas em função de problemas de saúde, danos e riscos de uma população que, por sua vez, expressam necessidades sociais historicamente definidas. Não são normas nem exemplos a serem seguidos, mas formas de articulação das relações entre sujeitos, trabalhadores de saúde e usuários, mediadas por tecnologias, materiais e imateriais, utilizadas no processo de trabalho em saúde. Os CAPS-AD talvez representem o que há de mais inovador e desafiador na atenção ao usuário de álcool e outras drogas atualmente no Brasil. O desafio reside justamente no reconhecimento de que a implantação destes serviços e de seu projeto clínico é recente. Este parece estar em fase de maturação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa de seus trabalhadores. Atuar em um CAPS-AD implica em lidar com a complexidade do território, da violência, da criminalização da pobreza, do racismo, da guerra às drogas, das famílias desgastadas, dos desafios de atuar em rede, mas também é experimentar as potências do olhar multiprofissional, das possibilidades apresentadas pela redução de danos e pelo constante movimento de criação que essa clínica requer. O fenômeno do uso do crack tem reatualizado o estatuto médico-jurídico estritamente proibicionista sobre as drogas, capitaneando práticas de isolamento e repressão militar como respostas do poder público à urgência da questão. A fatídica ideia de que os fins justificam os meios me faz temer que a proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas sirvam como justificativas para práticas higienistas de limpeza das ruas, sobretudo através do fantasma das internações compulsórias. Isso me parece uma solução simplista e mágica para algo muito mais complexo. É nesse contexto que os CAPS-AD, em especial os CAPS-AD3, cujo funcionamento se dá todos os dias da semana, tendo dentro da sua cardápio de ofertas a possibilidade do acolhimento noturno, são serviços com potencial para uma articulação de um conjunto de práticas e concepções contra-hegemônicas no cuidado de pessoas que fazem uso indevido de drogas. Isso ocorre na medida em que essas práticas, alicerçadas no paradigma da redução de danos, trazem à tona reflexões técnico-políticas antes inquestionáveis no campo da atenção à saúde. E essas reflexões, elas se reforçam quando elas fogem da lógica da abstinência e da internação com pré-condições ou diretrizes cristalizadas para um tratamento. Enquanto eu me preparava para vir para esse congresso, conversando com alguns amigos sobre o tema da mesa, eu recebi um artigo que provavelmente alguns de vocês devem conhecer, intitulado "Você aprende, a gente ensina?", interrogando relações entre educação e saúde desde a perspectiva da vulnerabilidade, um artigo escrito por Aires e outros autores. E esse artigo me ajudou a pensar muito sobre algumas coisas e eu irei usar alguns trechos deles daqui para frente. Penso que a humanização de atenção aos usuários de drogas no SUS está diretamente relacionada a um processo de mudança cultural. Pois enquanto homens e mulheres brasileiros tivemos nossas subjetividades constituídas por valores morais que nos fazem julgar sobre formas definidas como certas ou erradas de viver. Do mesmo modo, também somos atravessados desde crianças por tramas de saber-poder que nos levam a estabelecer determinadas pessoas como normais ou anormais. Somos constituídos por valores dicotômicos cujas as linhas de fugas não são simples. Isso nos leva quase que inevitavelmente a pensar, de modo geral, ou em situações mais específicas, que o usuário de droga tende a ser um indivíduo anormal que leva a vida de forma errada. Essas pessoas parecem caminhar na contramão dos pactos sociais estabelecidos,
posto que se colocam e que colocam os outros em risco. Não atribuímos a eles as possibilidades de serem portadores de conhecimento, nem de gerir e cuidar de suas vidas. Nesse ponto, o conceito técnico-sanitário de comportamento de risco pode ser bastante arriscado. Arriscado quando pensada de forma articulada unicamente ao indivíduo e desvinculado de outros aspectos. Aqui tomo as palavras dos autores do artigo referido, agora há pouco, para expressar essa ideia. Correr risco apresenta um certo caráter definidor de identidades desviantes, entendendo-se que o risco estaria na ignorância, fraqueza, falta de interesse no cuidado de si. Esse último imperativo numa sociedade em que se atribui um alto valor à autonomia individual e competência para o autogoverno. Talvez um exemplo disso seja o próprio sedentarismo. A gente coloca o sedentarismo nesse âmbito individual, de que as pessoas não fazem exercício, não se cuidam porque não querem, e a gente esquece que o mundo hoje tem tantas outras exigências, A gente é pai, a gente trabalha 40 horas, em que momento que a gente tem para poder cuidar da saúde. Dessa maneira, pensar a redução de riscos, tendo como objetivo central a mudança imediata e unilateral dos comportamentos individuais, a partir de decisões informadas sobre a saúde, nem sempre, ou muito pouco, consegue atingir essas metas. Diferentemente, se tomarmos fatores de riscos como elementos indissociáveis dos marcos culturais e sociais em que se inscreve e compõem situações complexas, onde correr risco não é mais externo ao indivíduo, mas se inscreve com ele no complexo único de múltiplas dimensões, biológica, social e cultural, poderemos perceber como determinados comportamentos nomeados de insalubres, tal como fazer uso de drogas, podem ser vistos como parte de uma atitude mais ampla de resistência ou até de suporte de condições de vida muito difíceis de determinados grupos sociais. Nesse sentido, tanto o adoecer como a exposição a determinados riscos podem estar constituindo modos possíveis de permanecer vivo e, por extensão, de levar a vida. Ou seja, é preciso considerar que os símbolos de resistência podem forjar identidades grupais, redes de solidariedade, uma situação na qual a resistência pode ser protetora e, ao mesmo tempo, aumentar a suscetibilidade a determinados problemas de saúde. Nessa perspectiva, penso que devemos ficar atentos aos automatismos e generalizações que podem se expressar em afirmações deterministas do tipo: todo usuário de droga é doente, usuários de drogas são marginais, ou ainda na ideia de que todo usuário de droga precisa de tratamento. A ideia de doença pode facilmente nos conduzir a práticas que visem uma cura. Não é nessa perspectiva que acredito. Menos do que cura, creio nas possibilidades de trabalhar os cuidados de pessoas que têm necessidades relacionadas ao uso problemático de drogas. Pensar em cuidados me remete a movimento, a processos, a produção de sentido e produção de subjetividades. Me faz pensar na importância de aproximação entre clínica e o universo cultural dos usuários atendidos de um determinado serviço. Acredito que cultura deve ser pensada como os autores do artigo propõem e tantos outros autores, tomada como um conjunto de códigos e sistemas de significação linguística por meio dos quais se atribui sentido às coisas. Sentidos esses que são passíveis de serem compartilhados por um determinado grupo. Ela não é universal, não está dada de antemão, mas é ativamente produzida e modificada. Ou seja, poderíamos pensá-la como um conjunto dos processos pelos quais se produz um certo consenso acerca do mundo em que se vive. Nessa direção, corpo, saúde e doença só adquirem determinados sentidos no contexto da cultura e da linguagem que são compreendidos e experienciados. Para falar em redução de vulnerabilidade social de usuários de drogas, vou tomar aqui o conceito de vulnerabilidade trazido por Aires, que resumidamente poderia ser posto como o movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos e contextuais, que são implicados com a maior suscetibilidade ao adoecimento e, concomitantemente, com maior ou menor disponibilidade de recursos de proteção. Sem dúvidas, os CAPS-AD hoje são considerados espaços de cuidados destinados, entre outras coisas, a contribuir com a redução da vulnerabilidade relacionada ao uso de drogas. Mas como se tem feito isso? Uma questão específica tem chamado minha atenção e me feito pensar. Os CAPS-AD, como serviço que nascem no processo de reforma psiquiátrica brasileira, herdam muitas características dos CAPs voltados para as pessoas com transtornos mentais. Uma delas é a organização do cuidado aos usuários em regimes não intensivo, semi-intensivo e intensivo. É comum o entendimento de que um usuário em regime intensivo é aquele que precisa de um maior cuidado e, por isso, deve ter uma frequência maior no serviço. Dito de outra forma,
o regime de cuidado intensivo acabou sendo relacionado de maneira estrita e quase que restrita à quantidade de dias em que um usuário está inserido no serviço. E quantas atividades e ofertas feitas a esse usuário? A que servem? Como se tem feito essas pactuações com os usuários? Em quantas ferramentas dessa clínica, a exemplo dos projetos terapêuticos singulares, as ações no território e as ações dos núcleos profissionais, como e para quem têm sido usadas? Esses regimes a que me refiro, não intensivo, semi-intensivo e intensivo, têm origem no processo administrativo de financiamento dos CAPs, que se dava por meio de produção. Os serviços eram financiados de acordo com o que produziam, e essa produção era apresentada através do preenchimento de laudo de APAC. Havia um número pré-estabelecido como teto de produção de APAC para cada um desses regimes. Tantas APACs de intensivo pagam tanto. Mas até que ponto podemos relacionar a qualidade de cuidado à quantidade de dias em que o usuário está no serviço? Por que isso permanece sendo uma prática tão comum? No que diz respeito aos usuários de álcool e outras drogas, acredito que intensidade não está vinculada à quantidade de dias que o indivíduo frequenta o serviço. Não é isso que se deve relacionar como maior cuidado. Pense que intensidade é potência. É aquilo que se pode mobilizar no sujeito. É aquilo que possibilita trocas efetivas e, por que não, até afetivas. Intensidade como potência do cuidado me parece ser a qualidade de poder acompanhar o usuário, dentro ou fora do serviço, na produção de novos sentidos e ressignificação da vida. Acredito ser muito perigoso relacionar a redução da vulnerabilidade social de usuários de drogas à ideia do regime intensivo, na medida em que regime intensivo se limite à quantidade de dias de um usuário no serviço. Pois, afinal, o que ele está fazendo lá todos esses dias? Em que nível de intensidade de cuidado se está trabalhando com ele? Essa associação intensidade e quantidade é mais comum do que se imagina. Sobretudo quando o usuário é alguém que está em situação de rua ou sob determinação judiciais para tratamento. Bem, aqui começo a encerrar a fala, chamando a atenção para que pensemos a redução de vulnerabilidade social do usuário de drogas e a humanização da atenção no SUS como algo que implica em mudança de cultura e mudança de práticas. Os pontos fortes de serviços como os CAPS-AD não devem ser a possibilidade do usuário dormir, comer e tomar banho no serviço, ainda que esse possa ser um ganho secundário considerado. Contudo, não devemos balizar a qualidade do cuidado por uma ideia de que é melhor estar no serviço do que estar na rua. Ao meu ver, isso é muito pouco e não contribui verdadeiramente para a redução da vulnerabilidade social de qualquer usuário, serve apenas como paliativo. Friso mais uma vez que é preciso estar atento para alguns perigos e riscos que permeiam as práticas dos CAPS-AD. Aqui as ideias de Foucault nos ajudam a pensar um pouco nelas, em mais específico em um risco, o risco de disciplinarização e de controle. Não é difícil que esses serviços se configurem como dispositivos disciplinares e de controle do Estado, em que e por meio do que se realiza uma atividade de governo, às vezes sem fundamento no ser, mas implicando sempre um processo de subjetivação e produção de sujeito adequado aos padrões de normalidade e aceitação social. Penso que a função do CAPS não é de corrigir ou normalizar ninguém. E para que isso não aconteça, é preciso colocar as práticas sempre em análise. Devemos nos guiar pela ética e tomar cuidado com a moral. Por último, ressalto que, para mim, o fiel da balança no cuidado de usuários em um CAPS é a clínica. A clínica é a alma desse serviço. E, em minha concepção, essa deve se alicerçar no paradigma da redução de danos, na tolerância à diferença e no exercício constante de construção e análise da prática. Não há clínica que esteja encerrada e pronta como fórmula a ser prescrita e operada. E, nesse sentido, a política de humanização do SUS, já que a humanização também é um tema que está aqui na mesa, deve ser reforçada, sobretudo quando essa atrela algumas coisas que estão nos CAPs. E eu aqui escolhi 3 pontos só para reforçar isso. A diretriz do acolhimento, acolhimento não como um dispositivo de triagem de um serviço, mas como uma forma de fazer, que vai desde o acolher, ao encaminhamento devido, à inserção do usuário no serviço, mas com uma postura ética, no cuidado. A cogestão, como uma outra diretriz importante, e isso no CAPS, ela se operacionaliza sobretudo em 2 dispositivos, nas assembleias com os usuários,
e também nas reuniões técnicas, na medida em que você pode dividir decisões de funcionamento do serviço. Tá? É essa prática que a gente tem feito em Aracaju, no CAPS AD Primavera. É um projeto de gestão que vai pela cogestão. E também a diretriz da clínica ampliada, que no CAPS pode ser apresentado no dispositivo, que tem sido muito enfraquecido na qualidade de sua operação, que são as construções dos planos terapêuticos singulares. O plano terapêutico singular ele deve prezar pela singularidade do cuidado. Ele deve olhar pelo sujeito, né, e pensar o que é possível ser articulado dentro de um serviço, né, e fora do serviço no cuidado. E não servir como uma determinação, né, que você encaixe o sujeito naquilo que o CAPS oferta. E é nesse sentido que, às vezes, a gente acaba colocando usuários para passar semanas inteiras no serviço, sem que isso se constitua como PTS, porque você não olha o que ele está fazendo no serviço, você não direciona isso, né, no horizonte de um cuidado. Então, é nessa direção que eu consigo enxergar os CAPS AD como dispositivos relevantes na redução da vulnerabilidade social de usuários de álcool e outras drogas e como espaços humanizados na atenção no SUS. Muito obrigado. Obrigada, João, por essa importante reflexão sobre um novo dispositivo institucional, né, no processo de reorganização do sistema de saúde e da reforma sanitária brasileira, mostrando que não estão dadas essas práticas, né? Você tem toda a reconstrução de um modelo de atenção, mas tem enormes desafios, né, para que essas práticas, de fato, sejam implementadas em uma direção que o modelo seja usuário-centrado. Bom, eu passo a palavra, agradeço também pelo cumprimento rigoroso do tempo.